tá bom? E a gente sabe que a gente tem duas classificações do impetigo, o bolhoso e o não bolhoso, ou crostroso, tá certo? Então, é importante a gente conhecer o aspecto deles, porque geralmente o agente etiológico vai ser diferente, mas no final, o seu tratamento vai ser o mesmo, tá? O bolhoso, ele é mais frequente nas crianças menores, em lactentes, tá? Então, o tronco geralmente é o local mais acometido. A gente vai ter a formação dessas vesículas largas, que podem se tornar bolhas. O conteúdo geralmente é amarelado, pode se tornar um pouquinho mais turvo. E aí elas vão romper. E aí, se vocês forem ver, ó, elas rompem. E aí elas deixam uma fina crosta marrom, assim, meio que uma bolha vazia, parece uma superfície. Olha as palavras dermatológicas, né? Uma bolha vazia, foi ótimo. Joga um dermato aí, vocês me desculpem, tá, gente? Mas aí a gente vê aqui uma lesão de como se fosse a bolha que se rompeu mesmo, e aí fica aquela membraninha por cima, tá certo? Por que acontecem essas bolhas? O nosso agente etiológico principal do impetigo bolhoso, isso é bem descrito na literatura, é o Staphylococcus aureus, tá? Ele é o mais frequente. E ele produz a toxina esfoliativa, que vai fazer com que perca a adesão da minha célula ali superficial, e aí faz aquele edema, aquela secreção, e produz a bolha, a vesícula, tá? Que pode se formar uma bolha se aumentar de tamanho. E aí, ela é um tipo de síndrome da pele escaldada, é um tipo de lesão, mas geralmente o impetigo bolhoso ele se mantém restrito em uma localização só. Quando a gente tem a pele escaldada, ela é mais difusa. Começa geralmente na região perioral, região cervical, ali nas dobras inguinais, tem sintomas sistêmicos mais proeminentes e a gente vai precisar internar e tudo. Nós vamos conversar mês que vem melhor sobre a síndrome da pele escaldada, tá certo? Mas lembrando que o bolhoso é estáfilo, tá? É o principal agente etiológico dessa lesão de pele. Aí a gente já vem para o nosso paciente, né? Que ele a gente vê que tem crosta só, a gente não consegue ver nenhuma bolha, a gente só vê crosta, né? É a forma mais comum de impetigo. Geralmente, a sua topografia principal é na face e nas extremidades, que são locais expostos, né? Que geralmente o impetigo não bolhoso, ele começa com algum trauma, picada de inseto, alguma coisa que rompeu aquela barreira cutânea e aí a bactéria que está já na nossa pele, nos colonizando, aproveita para infectar ali, tá certo? Começa como algumas pápulas, que podem progredir para vesículas. Então, pápula é aquela lesão aumentadinha, que não tem líquido dentro. A vesícula já é maiorzinha, tem o líquido dentro, que pode ser claro, que geralmente é claro, né? E menor que 1 centímetro, ok? Com o eritema ao redor. Bem o que a mãe descreveu que o paciente tinha, tá certo? Para nós aqui agora é mais crostas, é mais uma lesão que já se rompeu, ok? Aí pode formar pústulas, e aí depois da pústula que se rompe, forma essa crosta melicérica, que é, eu não sei se dá para vocês verem bem na foto, mas tem algumas crostas aqui, principalmente na região do cervical e aqui no rostinho, que elas estão de cor amarelada, que eles colocam no inglês, eles falam que é golden, tipo cor de ouro, sabe? É uma crosta amarelada, tá? Que a gente vê muito frequente no impetigo não bolhoso, ok? Começa a surgir geralmente após uma semana do início do quadro, tá? Que é essa aqui que eu tô mostrando para vocês. Essa crosta amarelada é essa crosta melicérica compatível com impetigo não bolhoso ou crostroso, são sinônimos, tá? E aí, o que acontece? O impetigo não bolhoso, ele não é patognomônico de Streptopiógenes. Não é, tá? É geralmente estáfilo e estrepto juntos, ok? Então, você não deve, só por ser crostroso, usar um antibiótico que vai tratar exclusivamente o estreptococo, tá? Porque o seu tratamento pode ser ineficaz, tá? Vou usar um exemplo aqui. Aí, ó, dermato pede me assistindo. Janine, se eu falar alguma abobrinha, Janine, você me corrige, por favor. Janine, super gente boa, dermatoped maravilhosa aqui de Cuiabá, indico, viu? Clínica Crescer Bem, né? Clínica Crescer Bem. Então, e aí a gente tá... Eu já esqueci o que eu ia falar, que eu me desconcentrei. Minha irmã tava com um impetigo crostroso, bem assim no cotovelo. Minha irmã tem uma irmã adolescente, né, que agora tem 14. Vivi, se você tiver aí, vou contar a sua história. E aí, eu fui, e o que eu tinha em casa, a única pomada que eu tinha em casa era a neomicina, com a bastracina. Ela tem um espectro meia boca para estrépito, mas não para estáfilo. Falei, Viva, passa esse aí mesmo, amanhã a gente vê.
Eu sei que ela passou só ele. Gente, em questão de 18 horas, mais ou menos, ele tava no braço inteiro dela, tá? No antebraço inteiro. Então, assim, se for estáfilo, esquece, não vai tratar, tá? Você vai ficar comendo bola com seu paciente. Então, não faça isso, tá bom? Vamos tratar da forma correta, tá? Vivi, se estiver aí, me desculpe, tô contando sua história. Adolescente, vocês sabem, né? Mas eu te amo, tá bom? Então, é isso, ok? Já fiz o spoiler do nosso tratamento, mas não esquecer que o impetigo mais comum, que é o crostroso ou não bolhoso, pode ser tanto estáfilo quanto estrépito. Então, lembre que você precisa ter uma cobertura dos dois, tá?